Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nayara e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo do livro Luz aos Olhos da Fernanda Witwicki. E se você não sabe, eu estou fazendo aqui no canal uma série de vídeos para falar desse livro, em que cada vídeo a gente fala sobre um capítulo específico. Então já tem aqui no canal o vídeo sobre o capítulo 1 e o vídeo sobre o capítulo 2 e eu vou deixar eles linkados aqui para você, caso você tenha interesse, caso você ainda não tenha assistido, tá bom? E hoje a gente vai falar do terceiro capítulo, que tem como título Robôs Relacionais. O terceiro capítulo, ele entra na segunda parte do livro. Então, se você não sabe, se você também não viu os outros vídeos, você não sabe muito bem sobre o que o livro fala, eu vou te dar uma ideia bem geral aí para você entender. Às vezes você caiu desse vídeo aqui e ainda não viu os outros e quer assistir esse aqui primeiro. Então, só para você ter uma ideia, esse livro da Fernanda Witwicki, ele nos chama a ter uma lucidez no uso do nosso celular. A gente sabe muito bem, né, que o celular, hoje em dia, ele faz parte das nossas vidas e é impossível a gente ficar sem. Ele é quase que um membro do nosso corpo, né? E ele escreveu esse livro com o propósito de nos chamar a uma reflexão, né, de como a gente tem usado o nosso celular e nos chamar principalmente a uma lucidez, para que a gente use o nosso celular de forma mais sábia, né, em todos os sentidos da nossa vida. Então, esse livro ele é dividido em 4 partes. A primeira parte dele fala sobre meu celular e eu. Então, ele vai falar mais sobre o nosso uso do celular com a gente mesmo como indivíduos, né? Então, os 2 primeiros vídeos que tem aqui no canal vai tratar sobre os 2 primeiros capítulos do livro e estão dentro da parte 1. E o capítulo 3, ele já entra na parte 2 do livro, que é o meu celular e os outros. E aqui nesse capítulo, ela já vai começar a falar um pouquinho mais sobre como a gente tem usado o nosso celular com relação às pessoas, ou como o celular, na verdade, tem afetado o nosso relacionamento com as pessoas. E isso, né, não é uma novidade para nós. A gente sabe muito bem o quanto que isso tem afetado e a gente vê as pessoas constantemente reclamando sobre isso, né? É bem comum a gente sair, a gente vai para os restaurantes, a gente vai para os outros lugares e a gente repara que hoje em dia tá todo mundo sentado com a família, sentado com quem quer que seja e cada um tá com o seu celular na mão. Às vezes a gente olha para as mesas e tá todo mundo tipo com as cabeças baixas mexendo no celular. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Então, ela vai trazer um pouco mais essa reflexão para nós, sabe? De como que isso tem afetado. E aqui nesse capítulo, inclusive, pelo menos até agora, né, no capítulo 3, ela nem cita essas experiências da gente estar na mesa com as pessoas e estar usando o celular, que ela ainda vai falar de outras coisas e é sobre isso que eu gostaria de falar com você, tá? Então, só para te localizar aí também, eu não vou fazer uma resenha aqui do livro, uma resenha te contando especificamente, mas eu quero trazer aqui reflexões para a gente poder refletir juntos, tá bom? Então, eu vou falar dos insights do livro, aquilo que falou mais comigo, aquilo que eu senti que Deus falou mais no fundinho do meu coração, e aí eu te convido também, caso você esteja lendo esse livro, a deixar aqui nos comentários, de repente, aquilo que você leu e os insights que você teve. Então, olhando assim para nossa realidade, o que a Fernanda começa o capítulo falando aqui, ela começa citando algo que eu achei super interessante, que é muito verdade, né? Que antigamente a gente se reunia na sala, ou em frente à TV ou em frente ao rádio, para ouvir uma notícia, né? Então, antigamente era meio que uma reunião de família assistir TV junto ou de amigos para ouvir algo do rádio. Então, era algo que meio que reunia as pessoas em torno de uma única notícia. Hoje, com o celular, é diferente. A gente tem cada pessoa da casa com o celular na mão e cada um tá assistindo aquilo que bem entende, né? Então, isso de certa forma afasta um pouco as pessoas e nos torna um pouco mais egoístas. Então, o que que acontece, né, com o nosso uso do celular? A gente assiste aquilo que quer e aquilo que tem interesse. Quando a gente era criança, a gente tinha que às vezes sentar com os pais para assistir o jornal, ou às vezes a gente ficava não assistindo, mas ali perto, nem dando muita atenção porque tava falando no jornal, mas a gente ficava esperando o jornal acabar para assistir aquilo que a gente queria, né? Então, de certa forma, a gente estava um pouco mais acostumado a lidar com coisas que não eram do nosso interesse. Tipo, tudo bem, isso fazia parte da nossa vida, né? Mas hoje a gente tem vivido em um mundo que a gente não tem desenvolvido mais isso, né? A gente tem dificuldade em aceitar coisas diferentes ou coisas que a gente não gosta. Então, como o algoritmo ele vai sendo treinado para a gente poder assistir aquilo que quer e só consumir aquilo que nos interessa, a gente acaba se tornando assim avesso às coisas que a gente não gosta e a gente cria uma dificuldade em lidar com coisas que não nos agrada. E isso também, de certa forma, nos afasta das pessoas, né?
Porque muitas vezes a gente vai ter opiniões diferentes das pessoas. E a gente tem desenvolvido essa dificuldade, a gente não consegue ouvir uma opinião diferente da nossa, né? A gente pode ver muito bem isso aqui no YouTube, isso nas outras redes sociais. E se as pessoas se deparam com algum post que elas não gostam, elas simplesmente deixam um comentário ali, às vezes muito maldoso, né? Ou totalmente assim, sem um pingo de sensibilidade, porque elas simplesmente não concordaram, porque elas simplesmente não gostaram. Então, assim, a gente tem criado um pouco essas barreiras. A gente tem, de certa forma, ficado cada vez mais seletivo e a gente tem dificuldade em ter contato com as coisas que nos incomodam. E assim, a gente não percebe muito isso, mas eu creio que isso futuramente vai ficar muito claro nas próximas gerações, né? E olha que a gente nem vai entrar aqui nesse mérito de falar do que as telas e os celulares têm causado nas crianças e nos adolescentes, porque a gente sabe que isso tem sido algo assim que tá aí para todo mundo ver, né? A gente tem muitas pesquisas sobre isso e nem é sobre isso em si que o livro tá falando, tá trazendo um chamado mais pra gente olhar para nós. Eu acredito que a partir do momento que a gente começa a olhar para nós, aí a gente consegue também mudar um pouco a nossa atitude e isso eu espero, né, que reflita positivamente nos filhos que a gente tem ou nos filhos que a gente vai ter. Então a gente tem ficado seletivo demais e aí a gente não consegue lidar com aquilo que nos incomoda. E aí aqui a gente entra no primeiro sintoma que ela sempre traz dentro de cada capítulo, acho que tipo 2 sintomas de que você está sofrendo disso, né? De como que o celular tem te afetado nessa área. E aí o primeiro sintoma que ela traz aqui pra gente no livro, sobre a questão do celular e dos outros, né? É sobre o desinteresse relacional. E aí o tópico principal desse primeiro sintoma, do desinteresse relacional, é algo que eu tenho certeza que você já ouviu as pessoas falando isso, se você já não falou, que é aquela famosa frase que a gente fala que a gente tem preguiça das pessoas. Ai, a minha bateria social está muito baixa. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, e se você não falou isso, né? De tipo, que tá com preguiça das pessoas, que tá cansado de socializar, não tá com energia pra socializar, eu não quero me socializar, eu quero ficar em casa e tudo mais. E olha só que engraçado, né? Porque se a gente for pensar, o celular e as redes sociais principalmente, elas foram criadas meio que para diminuir essa distância, né? Então, assim, a gente acompanha as pessoas de longe, principalmente aquelas que estão longe de nós. Então, esse é um dos pontos positivos, né? A gente sabe, as ferramentas elas foram criadas para facilitar muita coisa na nossa vida, mas como tudo, nós temos um outro lado, e o caso do celular é esse. A vantagem é que a gente tá simplesmente ali um toque de falar com alguém que mora super longe de nós, mora em outro país, às vezes amigos, familiares, né, que estão tão longe da gente, e através das redes sociais a gente consegue, de certa forma, estar mais perto dessas pessoas, porque a gente consegue acompanhar o que elas estão fazendo e a gente já meio que se aproxima da vida delas. Mas aí entra uma outra questão que a Fernanda fala no livro e que é muito verdade, eu nunca tinha parado para pensar, é que a gente acaba não ficando ali em contato e não apenas seguindo pessoas próximas a nós, mas outras pessoas de muitos outros momentos da nossa vida, né? E às vezes a gente acaba ainda consumindo conteúdo dessas pessoas que já nem fazem parte da nossa vida mesmo. Igual aquele nosso amigo da escola que a gente estudou quando tinha 8 anos, 5 anos, às vezes a gente ainda segue essa pessoa por pura curiosidade. Às vezes essa pessoa nunca mais a gente viu, mas a gente quer saber o que tá acontecendo na vida dela. E eu falo dos amigos de infância, mas às vezes colegas de trabalho de, sei lá, 5, 10 anos atrás, que pessoas que a gente teve contato que hoje não fazem sentido nenhum. Por que a gente tem essas pessoas nas redes sociais? E a gente acaba consumindo o conteúdo dessas pessoas, né? E aqui eu não tô nem falando se é um bom ou se não é um bom conteúdo que essas pessoas compartilham, mas o ponto é, a gente fica o tempo todo consumindo muita coisa da vida das pessoas. Então, a impressão que dá, e a gente não para pra prestar atenção, é que a gente tá o tempo todo com as pessoas. Então, aí ela traz, é por isso que às vezes a gente está com preguiça das pessoas, porque a gente está se enchendo disso, né, das redes sociais, que na verdade não é um relacionamento verdadeiro, é um relacionamento bem distante, você vai concordar comigo. E aí na hora que a gente vai ter de fato ali um relacionamento com as pessoas, e a gente tá ali de corpo presente com as pessoas, a gente não quer. Porque a nossa bateria social tá baixa e às vezes a gente nem para pra prestar atenção do porquê que essa bateria social tá baixa. O que que causou isso? Se de repente eu fiquei o dia inteiro em casa, eu nem saí, eu não conversei com ninguém, mas eu tô com preguiça das pessoas.
sabe? Então, isso fez muito sentido pra mim. Ela conta aqui no livro um relato de uma amiga que estava falando pra ela que estava com isso, com a bateria, né, esgotada, que estava cansada das pessoas, e ela até sugeriu pra essa amiga fazer um limpa nas redes sociais, dar uma diminuída nesse consumo pra ver até se ela se relacionava diferente com as pessoas que de fato faziam parte da vida dela. E aí essa amiga relatou pra ela que sim, que isso fez diferença. E isso gera também em nós, se a gente se ausentar um pouco, ou pelo menos fazer um limpa, seguir realmente aquelas pessoas que a gente quer mesmo, que faz sentido a gente ter na nossa vida, quando a gente diminui isso e a gente também diminui o tempo nas redes sociais, isso gera em nós uma ausência, né, de conteúdo. Então, isso gera em nós um real interesse de nos aproximarmos das pessoas, né? E aí, vamos ter relacionamentos mais intencionais, né? Nós vamos ter relacionamentos em que a gente de fato se importa com as pessoas. Porque é engraçado que se a gente tá olhando sempre nas redes sociais, a impressão que a gente tem, se a gente acompanha pessoas que são bem ativas, é que a gente sabe tudo que tá acontecendo na vida daquela pessoa. E aí, quando a gente vai se reunir com essas pessoas, a gente basicamente quase não tem muito o que falar, porque você tá vendo o que a pessoa tá postando o tempo todo, né? Então, gente, eu achei isso muito interessante e ao mesmo tempo muito sério, porque eu tenho certeza que isso acontece conosco. E mais sério ainda é que nós, como cristãos, não podemos ter esse tipo de sentimento de preguiça das pessoas. Gente, você consegue imaginar Jesus tendo preguiça das pessoas? Você consegue imaginar ali os apóstolos tendo preguiça das pessoas? Eu entendo, tá, gente? Eu não tô falando aqui daquelas pessoas que às vezes nos sugam, daquelas pessoas que não têm muita noção de proximidade, de intimidade. Eu não tô entrando nesses casos, né? Eu também não tô falando que a gente não tem que ter limite, que a gente tem que estar com as pessoas o tempo todo. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando que a gente sempre tem que estar disposto a conversar com as pessoas, a dar atenção. A gente tem que estar disposto a de fato se importar. E aí, o celular e as redes sociais têm feito com que a gente não se importe verdadeiramente. E aí, por isso que entra o fato da gente ser um robô relacional, porque a nossa interação com essas pessoas tem sido à base de likes e de comentários. Então, se a gente não dá um like ou a gente não comenta em alguma coisa, a impressão que dá é que a gente não se importou com aquela pessoa, né? Quando na verdade a gente deve se importar e o nosso importar deve ir muito além disso, né? De simplesmente deixar um like, um comentário. A gente tem que de fato ter encontros com as pessoas de forma verdadeira, né? Eu acho que a pandemia, ela meio que nos afastou das pessoas e a gente se acostumou com isso também, né? A gente foi se acostumando a estar longe e a gente foi gostando dessa distância que a gente tem das pessoas. E aí, o segundo sintoma que ela traz também aqui é sobre a irresponsabilidade online. E aí, isso tá ligado também, como eu disse, com as nossas interações automatizadas, as nossas interações robóticas, né? Porque a gente se interage assim simplesmente reage um story, deixa um comentário aqui e tudo mais. E aí a gente acha que isso tá bom e que a gente já deu a nossa contribuição social e que tá tudo certo. Mas nós muito bem sabemos que nós fomos chamados para muito mais do que isso. Se nós somos cristãos, nós precisamos de fato importar com as vidas, né? De forma e que essa interação não seja automática, que essa interação seja intencional. Isso para mim foi a parte mais legal. O insight mais forte, mais importante para mim desse capítulo foi sobre isso, sobre a gente ser intencional nos relacionamentos. Eu sempre fui muito mais na minha, eu nunca tive, tipo, tantos amigos, uma pessoa que tivesse amigos demais e que tivesse a casa super cheia. Eu sempre fui muito na minha, mas Deus tem me incomodado há um tempo já sobre me aproximar das pessoas, sobre cultivar amizades verdadeiras e ter amigas verdadeiras, né? Então, eu tenho tentado fazer esse movimento de me aproximar das pessoas de forma intencional, de forma em que eu crie laços mesmo com as pessoas, e eu não sou melhor do que ninguém por fazer isso, não tô falando isso aqui pra me enaltecer, mas eu tô falando porque sempre foi uma dificuldade minha me aproximar das pessoas, né, de forma intencional, e eu já comecei a fazer isso já há algum tempo, e quando eu li isso daqui, eu meio que senti algo que me encorajasse um pouco mais, eu senti que eu melhorei muito, porque eu era muito mais fechada, e eu melhorei muito em relação a isso, e eu concordo muito com a Fernanda quando ela fala sobre isso, porque se a gente não faz um movimento de intenção, a gente vai se acomodar e as nossas interações online elas vão ser suficientes para nós. Só que se a gente for parar para pensar, a gente for parar para analisar, esses relacionamentos online eles não são profundos, são superficiais.
né? Então, por mais que seja com a sua melhor amiga, por mais que seja com a sua mãe, enfim, por mais que seja com qualquer pessoa que você esteja interagindo, se a gente não tem um tempo real com essas pessoas, de vida, de proximidade ali, de contato, essas interações elas vão perdendo sentido, a gente vai ficando longe das pessoas, né? Então, eu concordo muito com isso. E aí eu quero ler com você um trechinho aqui que ela fala sobre a intencionalidade, que eu achei muito bom, eu acho que é bom a gente ler pra gente entender. Aí ela diz assim: é só pela intencionalidade que seremos diferentes. Senão, a maioria de nós será arrastada pelo movimento de falta de compromisso e isolamento, sem um esforço significativo em direção a uma mudança de comportamento, seremos engolidos pela superficialidade. Isso está na página 95 e eu até escrevi aqui: é necessário ser intencional para se aproximar das pessoas. Então, gente, é algo que Jesus nos chama a fazer. É algo que nós, como cristãos, temos como papel nos aproximar das pessoas, amar as pessoas. E a gente não quer fazer isso. E as redes sociais é o conforto perfeito. A gente acha que só porque a gente segue alguém, às vezes um visitante que chegou na igreja, alguém que tá indo ali várias vezes, a gente acha que só porque a gente segue e interage, a gente tá mostrando para aquela pessoa que ela é importante para nós, mas a verdade é que não. Isso está sendo muito superficial. Então, se a gente quer mostrar para aquela pessoa que ela é importante, né, e se a gente precisa fazer um movimento em direção a ela. E aí ela cita, inclusive, aqui a parábola do bom samaritano, dando ótimos exemplos de como que o samaritano, ele foi o próximo daquela pessoa, porque ele se aproximou daquela pessoa, né? Os outros, eles passaram e viram o sacerdote, o levita, na parábola do bom samaritano, eles viram aquele homem que tinha sido machucado, que estava quase morto, eles passaram por esse homem e simplesmente ignoraram, simplesmente viram. E aí o bom samaritano, ele viu, ele se aproximou daquela pessoa e aí ele fez várias coisas enquanto os outros só viram. E é isso, eu fiquei muito pensando o quanto que a gente só vê nas redes sociais. A gente só vê a vida das pessoas. O máximo que a gente faz, como a gente já falou várias vezes aqui nesse vídeo, é dar um like, é deixar um comentário. O máximo que a gente faz é isso. Mas a gente não se aproxima das pessoas, a gente só vê, nós somos espectadores e a gente não age por elas, né? Inclusive, se você tá gostando desse vídeo até agora, já aproveita e deixa seu like aqui, deixa um comentário se você tá gostando e se inscreve no canal, porque isso me ajuda bastante aqui no YouTube, tá? Você não é um robô simplesmente que você tá deixando um like aqui pra mim, porque eu sei que você tá sendo intencional em me ajudar aqui no YouTube. E aí, às vezes, as redes sociais, elas meio que servem de muleta pra nós, porque a gente não precisa se comprometer. Você vai concordar comigo que interagir com as pessoas, ter pessoas nas nossas vidas é desgastante. Claro que é. Nós vamos gastar energia, nós vamos gastar tempo, às vezes nós vamos gastar dinheiro, né? E tudo isso envolve um desgaste, mas nós, como cristãos, nós somos chamados a nos desgastar também pelas pessoas. É claro, gente, com um limite, né? A gente não tá falando de coisas assim em que você não tem um momento de intimidade tranquilo na sua casa, em que você tá sempre cheio, com aquela casa cheia, que você não tem tempo pro seu esposo, pros seus filhos. Não, não é nada disso. Mas, gente, a vida cristã, ela é o oposto do mundo. A gente percebe que o mundo tá cada vez mais se isolando e não tem relacionamentos duradouros, as pessoas não querem fazer nada que desagrada, nada que desgasta, né? Nós, como cristãos, a gente tem desenvolvido isso também, e a gente tem que tomar cuidado pra gente não ficar muito no me poupe, sabe? Tipo, me poupar de tanta coisa. Às vezes a gente vai sim ter que gastar a nossa energia, às vezes a gente tá cansado, mas a gente precisa servir alguém, né? Às vezes a gente vai ter que realmente gastar dinheiro, ajudar essa pessoa financeiramente. A Bíblia fala muito sobre a gente ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, né? Então, às vezes, sim, vai ter que sair do nosso bolso o dinheiro. Então, envolve desgaste. E a gente não quer isso, a gente não quer o compromisso. E as redes sociais, elas meio que mascaram isso, porque a gente acha que, pelo fato de estar ali, a gente está cumprindo o nosso papel. Mas a verdade é que não. Não tem problema a gente ter as pessoas nas redes sociais. Mas eu acho que o foco desse capítulo, o insight principal aqui, é a gente se movimentar em direção às pessoas e a gente se interessar pela vida delas, além do digital, em a gente marcar um café com essas pessoas, a gente sair com essas pessoas verdadeiramente, a gente ver se essas pessoas precisam de alguma coisa e, de fato, ajudar essas pessoas, né? Fazer um movimento em direção a elas, porque senão a gente vai continuar sendo robôs. A gente vai ter a sensação de que a gente sabe da vida de todo mundo, mas às vezes tem alguém passando uma dificuldade perto da gente e a gente não vê. Porque a gente já falou disso nos outros vídeos, a gente posta aquilo que convém. Muitas vezes a gente vê as pessoas postando fotos super felizes e tudo mais, mas elas estão em
depressão e a gente não tá sabendo, porque a gente acha que tá perto dessas pessoas, quando na verdade a gente tá longe. E a questão é essa, se a gente não se aproxima, e eu digo fisicamente de estar junto, visitar, passar tempo junto, se a gente não se aproxima, não tem compromisso. Então é isso, eu até risquei isso aqui no livro, ela até fala que sem um comprometimento a gente não consegue verdadeiramente experimentar o amor de Deus. Gente, isso é muito sério, né? Porque Deus nos chama para ter pessoas nas nossas vidas, nos chama para investir na vida das pessoas, para servir as pessoas, para estar juntos. E é no relacionamento com as pessoas que a gente vai sendo moldado. É no relacionamento que a gente vê que a gente tem erros, que a gente tem falhas, que a gente precisa melhorar e que o outro também precisa melhorar. E conforme a gente vai caminhando junto, a gente vai se moldando, né? Vai se afiando, como diz lá em Provérbios, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, se a gente vai ficando só no nosso mundinho, a gente vai ficando cheio das nossas manias, a gente vai ficando cada vez mais individualista, a gente dificilmente encontra erros na gente. E aí a gente vive com preguiça das pessoas, porque às vezes as pessoas vão ser diferentes da gente. Aí mostra novamente a nossa dificuldade em lidar com coisas diferentes, em lidar com opiniões diferentes, em lidar com aquilo que nos incomoda. E eu também não tô falando aqui, gente, que a gente tem que se submeter a relacionamentos tóxicos, que a gente tem que se submeter a pessoas que são manipuladoras, nada disso, tá? A gente tá falando aqui de um nível normal, num nível mais comum das coisas, tá? Então, não fica assim tentando encontrar desculpas para isso. A questão aqui é que a gente precisa, de fato, se aproximar das pessoas para que a gente possa, de fato, ver o amor de Deus em ação através das nossas vidas e através da vida das pessoas para as nossas vidas, né? Então, aí ela cita aqui, né, já mais pro final, um versículo de 1 João, em que nosso amor, ele precisa ser não de palavras, mas de ações. E é bem isso, porque se a gente for olhar para as redes sociais, a gente acha que a gente demonstra o nosso amor pelas pessoas ou o cuidado com as pessoas por um comentário, por uma mensagem no WhatsApp, por um like e tudo mais. Mas na verdade, a gente demonstra o nosso amor quando a gente age com essa pessoa, em relação a essa pessoa, quando a gente faz algum movimento em direção a essa pessoa. Então é amar demonstrando através de atos, né? Não, como a Fernanda diz, não de likes. Ela até fala que se esse versículo fosse escrito no dia de hoje, provavelmente seria tipo, não amemos de likes nem de comentários, mas em ação e em verdade. Porque o like e o comentário é a realidade da nossa vida, né? Então, é algo que nós precisamos pensar. O como que o celular, ele tem, sim, o uso do celular afetado os nossos relacionamentos nas nossas casas, fora das nossas casas. É algo que vai moldando a nossa ação mesmo, sabe? O nosso comportamento. A gente vai se tornando superficial em tudo. Então, a gente sair um pouco das redes sociais pra gente passar tempo real e verdadeiro com as pessoas, eu acho que é o ponto principal e é algo que ela tem falado, e como eu disse, o ponto principal para mim, o insight principal foi a intencionalidade da aproximação e de querer estar próximo, de querer estar com as pessoas. Então, gente, é isso, sobre isso aqui esse capítulo, capítulo 3 fala muito sobre relacionamentos com as pessoas, né? Porque tá dentro da parte que fala sobre o meu celular e os outros. Isso falou muito comigo e me incentivou mesmo a me aproximar das pessoas, a ser intencional e a marcar cafés e a estar aqui, assim, aberto para fazer mais amizades, estar próxima das pessoas e me importar verdadeiramente com essas pessoas, não apenas no digital, mas me aproximar das pessoas de forma mais real. Então, se você gostou desse vídeo, se algo aqui falou com você, se você se viu em algum desses momentos aqui, deixa seu like, assim você me ajuda bastante. Encaminha também esse vídeo aí para alguém que você acha que vai gostar e que precisa ouvir essas coisas aqui. Deixe seu comentário também, vai me ajudar bastante. Eu vou ficar muito feliz se você deixar um comentário dizendo o que você achou. E se inscreve no canal. Se você tá gostando dos conteúdos até aqui, a gente fala de livros, fala de teologia, fala de vida cristã, de vida comum. E a gente vai compartilhando um pouco aí da maravilhosa vida que o Senhor nos deu. E por último, né, gente, vamos ler o livro juntos aí. Compre o livro, Abençoa a Vida da Fernanda. Compre o livro para alguém também, de repente, né, como um presente. Ajuda essa pessoa. Não é publi nem nada, até porque a minha ideia aqui compartilhando os vídeos não é nem que você não leia o livro para você vir ver do que o livro está falando. A minha ideia aqui é que você se interesse pelos temas que eu estou falando aqui, compre o livro, desenvolva seu hábito de leitura, leia também, compartilhe com outras pessoas e também seja abençoada, ok? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Até mais. Tchau, tchau.